Olá, queridos alunos, estamos aqui para estudar um tema extremamente atual e importante, o Tribunal Penal Internacional. Então, vamos ver quais são os principais aspectos trazidos para o estudo do Tribunal Penal Internacional. Criação e características do Tribunal Penal Internacional, os crimes previstos no Estatuto de Roma, as penas aplicáveis a esses crimes e a questão da entrega para julgamento do Tribunal Penal Internacional. Vamos começar então pela criação do Tribunal Penal Internacional. Vejam o seguinte, em um primeiro momento é necessário estabelecer uma diferença entre o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. A ideia da criação de um Tribunal Penal Internacional não é recente e a ONU envidou muitos esforços para a criação do Tribunal Penal Internacional. Existe uma distinção, como eu comecei, entre Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional, embora a ONU tenha envidado esforços para criá-lo, trata-se de uma organização internacional distinta. O Tribunal Penal Internacional é uma organização. A Corte Internacional de Justiça é um órgão judiciário da ONU. Se é órgão, não tem personalidade. A Corte Internacional de Justiça, conhecida como CIJ, integra a estrutura da ONU. A Corte Internacional de Justiça, ela se ocupa de julgar litígios entre Estados. Algumas vezes ela pode atuar como parecerista, emitir pareceres, a pedido de Estados ou de organizações internacionais. Mas a competência contenciosa dela é muito mais exercida, ou seja, essa competência de julgar litígios entre Estados. O Tribunal Penal Internacional, meus caros, ele não julga litígios entre Estados, ele julga pessoas físicas acusadas de terem cometido os crimes previstos no seu ato institutivo, que é o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma foi o tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Qual a posição do Brasil com relação ao Tribunal Penal Internacional? O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma. E esse tratado, ele foi promulgado em nosso ordenamento jurídico. Em 2004, com o advento da Emenda Constitucional 45, a reforma do Judiciário, houve a inserção de 2 parágrafos ao artigo 5º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Esse último, nosso objeto de interesse agora. O parágrafo 4º, ele trouxe a obrigação constitucional do Brasil se submeter ao Tribunal Penal Internacional. E aí vocês podem estar se indagando, puxa, mas no momento que o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional, essa jurisdição já não era obrigatória para o Brasil no plano internacional? De fato, já era obrigatória. Em 2004, com o parágrafo 4º, trazido pela Emenda Constitucional 45 à Constituição, essa obrigação, além de ser internacional, passou a ser uma obrigação constitucional, ou seja, do ponto de vista internacional e do ponto de vista constitucional, nós estamos obrigados à submissão ao Tribunal Penal Internacional. Vamos voltar aqui para o nosso material. As características, né? Já vimos o papel do TPI, né? E a sua relação com a Constituição do Brasil, a incorporação do Estatuto de Roma, e agora vamos ver as características do Tribunal Penal Internacional. Bom, primeiramente, o Tribunal Penal Internacional, como havia dito, é uma organização. Portanto, ele é dotado de uma personalidade própria. Ele é uma organização internacional. Outra característica do Tribunal Penal Internacional é a questão do princípio da complementaridade. O que quer dizer isso? Com o intuito de não ferir a soberania dos Estados, o Tribunal Penal Internacional ele exercerá sua jurisdição de forma complementar. De que modo? Caso o Estado não queira ou não possa exercer sua jurisdição, o Tribunal Penal Internacional então atuará. Qual é o fundamento, então, desse princípio da complementaridade? Como eu já havia dito, o respeito à soberania dos Estados, para que o Tribunal Penal Internacional não viole a soberania dos Estados. Outra característica do Tribunal Penal Internacional é que ele é permanente.
ele se diferencia de alguns tribunais anteriores criados pela Organização das Nações Unidas, como o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para a Ruanda. Esses dois tribunais, criados por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, eles tinham uma limitação geográfica e temporal. Já o nosso Tribunal Penal Internacional, ele é permanente, ele não possui uma delimitação geográfica e temporal. Vamos continuar então, vendo o nosso Tribunal Penal Internacional. Quais são os crimes previstos no Estatuto de Roma? Nós temos alguns crimes previstos. Primeiramente, o crime de genocídio. O crime de genocídio, de uma forma genérica, ele importa na matança total ou parcial, na destruição total ou parcial de um grupo de pessoas, por diversas razões, conforme descrito no Estatuto de Roma, tá? Razões étnicas, religiosas, políticas, tá? Enfim, mas ele basicamente, o genocídio, ele está relacionado à destruição total ou parcial de um povo. Em seguida, nós temos um rol de crimes contra a humanidade. Citarei aqui alguns exemplos: escravidão, esterilização forçada, apartheid, são exemplos aí de crimes contra a humanidade. Bom, na sequência, nós temos outro grupo de crimes previstos no Estatuto de Roma, que são os crimes de guerra. E aí, meus caros alunos, nós temos um rol muito vasto de crimes de guerra. A exemplo de formação de escudos humanos, bombardeio de áreas desmilitarizadas, tomada de reféns, enfim, desprover o prisioneiro de guerra do devido processo legal. Nós temos um rol realmente muito vasto e é imperioso que vocês leiam o Estatuto de Roma. Nós temos, em seguida, o crime de agressão. Entretanto, esse crime de agressão ele não foi tipificado até o presente momento. E é importante também que o crime de ecocídio foi reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional. Importante registrar isso, o crime de ecocídio reconhecido pelo TPI. Importante e muito oportuno, já que o meio ambiente tem sido amplamente destruído. E essa destruição ela tem crescido nas últimas décadas, infelizmente. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver as penas aplicáveis aos crimes do artigo 5º do Estatuto de Roma. As penas aplicáveis estão previstas no artigo 77 deste tratado, do Estatuto de Roma. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos lembrar o seguinte, que o Brasil, no Brasil, nosso ordenamento constitucional não permite que sejam adotadas penas de banimento, penas cruéis, degradantes, pena de morte e pena de prisão perpétua. Vamos ver quais são as penas adotadas pelo Estatuto de Roma. Vamos voltar para o nosso material. Letra A. Pena de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos. Até aqui não há nenhum problema com relação ao nosso ordenamento constitucional. Nós adotamos também a pena de 30 anos. Não adotamos a pena de prisão perpétua, nem a pena de morte, nem as penas degradantes. Agora, vamos ver a complementação desse artigo. Vamos lá. Pena de prisão perpétua, se elevado o grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado justificarem. Vamos parar aí. Olha, então, o Estatuto de Roma não permite a aplicação de pena de morte. Todavia, permite a aplicação de pena de prisão perpétua. Puxa, como é que fica a nossa Constituição da República nesse aspecto? Bom, nunca tivemos, felizmente, um brasileiro submetido ao Tribunal Penal Internacional. Existem duas correntes a respeito deste assunto. Uma corrente que entende que o Tribunal Penal Internacional é soberano para executar suas penas e para prever suas penas. Ademais, o próprio Estatuto de Roma, ele faz a ressalva de que, faz a observação de que, caso o Estado do qual o indivíduo é nacional não adote
a pena de 30 anos, por exemplo, a pena de prisão perpétua, perdão, esse indivíduo ele poderá ser levado a cumprir a pena em outro estado que faça parte do Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, o Tribunal Penal Internacional ele tem essa prerrogativa. Né? A pena não será executada aqui dentro. Se fosse executada aqui dentro, não poderia ocorrer. Né? Então, não necessariamente a pena será executada aqui em território nacional. Agora, um outro grupo, né, uma outra corrente, entende que existe uma inconstitucionalidade flagrante, né, que o artigo 77 do Estatuto de Roma, ele conflita com a nossa Constituição. Então, esse é um aspecto importante a ser destacado com relação à aplicação de penas pelo Tribunal Penal Internacional. Vamos para outro aspecto também polêmico. A questão da entrega. Existe uma distinção entre a entrega e a extradição, conforme é previsto no Estatuto de Roma. Então, vamos voltar aqui. Extradição, já tivemos a oportunidade de dialogar sobre a extradição. A extradição é um ato de cooperação penal entre jurisdições de estados, de dois estados. Então, por exemplo, um brasileiro comete um crime no exterior, foge para o Brasil e o Estado estrangeiro, que possui a competência para processá-lo e julgá-lo criminalmente, solicita que o Brasil extradite, né, para que ele seja submetido à jurisdição estrangeira, que possui a competência. No caso da entrega, né, a gente poderia entregar, por exemplo, um brasileiro nato ou um naturalizado para o Tribunal Penal Internacional? Nós nunca fomos demandados até o momento para a entrega de brasileiro, seja nato ou naturalizado. Nunca passamos por essa situação. Mas existem também duas correntes a respeito da entrega. Né? Uma corrente entende que isso seria, na realidade, uma extradição e que violaria a Constituição do Brasil. Nós sabemos que o brasileiro nato ele nunca pode ser extraditado, nos termos do artigo 5º, inciso 51, e o naturalizado ele pode ser extraditado só em dois casos, por crime de tráfico de drogas, a qualquer tempo, ou pelo cometimento de outro crime antes da naturalização. Então, uma corrente entende que não existe distinção entre entrega e extradição e que isso revelaria uma inconstitucionalidade do Estatuto de Roma. Um outro grupo entende que existe uma diferença entre entrega e extradição. A extradição estaria descaracterizada, pois, segundo o Estatuto de Roma, a entrega é um ato de cooperação penal entre um Estado e não outro Estado, mas o Tribunal Penal Internacional, que é uma organização do qual aquele Estado solicitado é parte integrante. Né? Isso sepultaria o entendimento de que importaria em uma extradição. Né? Existe essa diferença terminológica entre entrega e extradição previsto no Estatuto de Roma. Então, esses são os principais aspectos concernentes ao Tribunal Penal Internacional. Importante, né, uma leitura do Estatuto de Roma para aprofundamento de determinadas questões. Um prazer estar com vocês. Um forte abraço.